Boa noite. 10 pessoas foram presas durante a Operação Blackout, deflagrada na manhã de hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e o Ministério Público. O grupo é suspeito de comandar uma milícia que ditava as regras em uma grande área invadida no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade, onde também foi constatado crime ambiental. Uma barreira policial foi montada na entrada da ocupação. A movimentação de viaturas começou logo nas primeiras horas da manhã. Durante a operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e Ministério Público do Estado, vários mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos. Os moradores foram acordados pela ação policial. O trabalho da polícia, inclusive com o uso de helicópteros, se concentrou em toda a área conhecida como Cidade das Luzes, no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. Aproximadamente 600 policiais civis e militares foram mobilizados. O objetivo da operação é combater o crime organizado. Nessas imagens aéreas enviadas pela Polícia Civil do Amazonas, é possível ver a dimensão da ocupação irregular no meio da floresta, que continua sendo devastada. De acordo com as investigações, a ocupação é resultado da ação de lideranças que há muito tempo atuam na indústria das invasões de terras, nesse caso, associada a vários crimes, como o de tráfico de drogas. Na invasão, que já tem inúmeras construções, a polícia fez abordagens e conseguiu prender 10 pessoas. Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, a investigação indica ainda a existência de uma milícia que dita as regras. A invasão foi financiada para esse fim, a invasão foi manipulada para esse fim. O local é estratégico para o recebimento de droga que vem por via fluvial, que é 90% da droga que chega nessa cidade. O local se encontra numa área em que você não tem acesso com facilidade, como eu disse, porque a população é refratária à presença da polícia. A partir de hoje, os grupos especiais, o Choque, Rocan, Força Tática, estarão constantemente patrulhando, como patrulham qualquer outro bairro de Manaus, aquela região, até que a Justiça decida se eles poderão ficar ou não naquela região lá. Ainda de acordo com as investigações, muitas famílias humildes não foram apenas obrigadas a pagar pelos lotes de terras, mas também para ter acesso à água, energia e transporte. O acesso a essa invasão, o acesso era controlado. Só entrava na invasão quem eles permitiam. Então, se você tem um local que é de livre acesso a todas as pessoas, não há nenhum problema. Mas da feita que você controla esse acesso, só deixa entrar quem realmente a chamada milícia lá permitia, você já fica com uma pulga atrás da orelha. E durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, também comentou sobre uma ocorrência envolvendo um suposto indígena que foi baleado em uma outra operação. Fomos cumprir um mandado de prisão contra um cidadão chamado Sabacocama e fomos recebidos aí a tiros, flechas e teçadadas. Ninguém sabe ainda o que efetivamente aconteceu, sequer se a bala que atingiu o cidadão é bala da polícia ou não. Todos os policiais envolvidos declaram que, em princípio, atiraram para baixo, apenas para intimidar, para que eles cessassem de atirar flechas. E foi atingido esse cidadão, que por coincidência não é índio, é identificado pelas testemunhas locais como segurança do Sabá, e nessa ação agressiva contra a polícia, esse alvo logrou fugir. Então ele escapou por conta dessa ação aí, que poderia ter matado os policiais. Um policial, só para vocês terem uma ideia, foi atingido com flecha, só não morreu porque estava de colete. Nós vamos apurar direitinho o que aconteceu nesse caso. Médicos de cooperativas contratados pela Secretaria de Saúde para atuar em hospitais públicos do Amazonas fizeram um protesto na manhã de hoje em frente à sede do governo do estado. A categoria alega que os salários estão atrasados há 90 dias. Os médicos levaram faixas para a frente da sede do governo do estado na Compensa, zona oeste de Manaus, para cobrar o pagamento dos salários que, segundo a categoria, estariam atrasados há 3 meses. O governo não está repassando aquilo que vinha repassando até o ano retrasado.
né? Nós temos uma regularidade, só que de 10 meses para cá, 11 meses para cá, a gente tem essa irregularidade. 15 dias, 10 dias, a gente tem aceitado. Um mês, a gente começou a conversar. 2 meses, a gente começou a ter contas atrasadas. 3 meses não dá. Segundo os manifestantes, aproximadamente 3.000 médicos estão sem receber. Eles são funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviço de saúde para o Estado nos SPAs, no Pronto-Socorro Platão Araújo, no João Lúcio e no 28 de agosto. Na manifestação de hoje, os profissionais ainda tentaram chamar a atenção do governo para a falta de medicamentos e insumos nos hospitais da cidade. Se eu não tenho medicamentos, se eu não tenho insumos, como é que eu vou conseguir fazer o meu trabalho da melhor forma? Então isso é essencial para uma saúde de qualidade. Então a gente precisa melhorar muito. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que esta manhã o secretário Pedro Elias recebeu o presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana. Ainda segundo a Suzan, não há registro de falta de material e medicamentos nas unidades de saúde do Estado. Com relação ao suposto atraso nos salários, de acordo com a Cefaz, o vencimento do prazo de repasse dos recursos para as cooperativas médicas de urgência e emergência ocorre no dia 19 de cada mês e que o único atraso registrado é no repasse que deveria ter sido feito no dia 19 de setembro, referente ao pagamento do mês de agosto. Ainda segundo a Secretaria de Fazenda do Estado, esse repasse às cooperativas será regularizado até sexta-feira, dia 9 de outubro. A socialite Marceline Schumann, que aguardava o julgamento em liberdade, deve retornar para a prisão nesta quinta-feira. Esta semana, a Justiça do Amazonas determinou um novo mandado de prisão para Marceline, que passa por tratamento de saúde em uma clínica da capital. Com transtorno de ansiedade, foi na clínica onde recebe tratamento em Manaus que a socialite amazonense Marceline dos Santos Schumann soube que seria presa novamente. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça em caráter de urgência, mas por orientação médica não pôde ser cumprido de imediato. Marceline Schumann estava em liberdade provisória e vinha sendo monitorada com uma tornozeleira eletrônica. Agora, do leito do hospital, quando receber alta, ela deve ir direto para uma cela do Centro de Detenção Feminino. Por unanimidade, os desembargadores que compõem a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas revogaram a decisão anterior que concedeu liberdade à empresária. O delegado responsável pelo caso aguarda um prazo de 48 horas a contar desta terça-feira para retornar com o mandado de prisão da socialite. Enquanto isso, segundo ele, uma equipe da polícia ficará permanente no local. O mandado determina que ela seja recolhida. Então, a gente espera que assim que ela pegue alta da clínica médica, a gente possa proceder ao cumprimento da medida. Se por um acaso, por ordens médicas, essa internação ultrapassar essas 48 horas, a gente vai comunicar ao juízo, à Câmara Criminal no caso, da situação dela e vamos aguardar as determinações judiciais. Em março desse ano, a socialite saiu da prisão para aguardar a decisão final da Justiça em liberdade, porém sob a condição de medidas restritivas. Em junho, ela foi novamente presa por violar as regras no uso da tornozeleira. Marceline se tornou ré na Justiça pela tentativa de homicídio da bacharel em Direito Denise Almeida. Segundo as investigações, as duas mulheres casadas disputavam o mesmo amante, um empresário da capital. Outras 4 pessoas que estão presas são acusadas de executar o plano da socialite em novembro do ano passado. A Agência Nacional do Petróleo realizou hoje uma rodada de licitações para negociar novas áreas de exploração de petróleo e gás natural situadas em 10 bacias do país, incluindo a do Amazonas. Como as áreas disponibilizadas no edital estão nas proximidades de 15 terras indígenas e do encontro das águas, o Ministério Público Federal no Amazonas recomendou que a ANP retirasse esses lotes do processo, o que não foi até então atendido. Para o MPF, a exploração nessas áreas pode provocar danos ambientais.
O Ministério Público Federal quer que a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biodiversidade retire da licitação do leilão 7 áreas de exploração de petróleo e gás natural situadas na bacia do Amazonas. O procurador da República, Rafael Rocha, questiona a forma como o leilão está sendo conduzido. Para ele, não houve um estudo de impacto ambiental e nem as populações que vivem nestas áreas foram consultadas. Devemos considerar que a floresta amazônica tem peculiaridades, não só pelos seus recursos naturais, mas também pelos povos que nela habitam, que exigem um planejamento melhor, exigem estudos, exigem consulta prévia à população afetada, principalmente as populações indígenas. Pelo menos 15 terras indígenas serão afetadas se os blocos forem arrematados. Mas, de acordo com este ambientalista, a maioria das pessoas que vivem nestas áreas não sabem que os espaços estão sendo negociados hoje em um leilão. Nem os indígenas, nem as comunidades tradicionais que estão nesse entorno também. E acredito que, além do mais, existe o próprio legislativo, os poderes, ninguém conversou nada com ninguém. Uma das áreas ofertadas pela ANP e considerada uma das mais críticas está muito próxima de um dos principais cartões postais do Estado. O que o Ministério Público Federal, junto a ambientalistas, querem saber é se, com a venda dessas terras, principalmente esta aqui, próxima ao encontro das águas, entre os rios Negro e o rio Solimões mais adiante, podem sofrer algum impacto ambiental com a exploração de gás natural. O leilão acontece hoje no Rio de Janeiro, feito pela Agência Nacional de Petróleo. Para o MPF, dependendo de como o gás será extraído daqui, o encontro das águas pode ser comprometido. Então não podemos afastar o risco de que, em razão da rodada de licitações que ocorre hoje, em um futuro próximo, tenhamos contaminação do encontro das águas em razão da utilização da técnica do fraturamento hidráulico no bloco que margeia a cidade de Manaus e se situa próximo ao encontro das águas. O fraturamento hidráulico é um método que é muito questionado no mundo inteiro, foi proibido em diversos lugares, então, no entendimento do Ministério Público, ainda se mostra prematuro realizar essa técnica. Walter Calheiros também é um dos principais líderes da ONG SOS Encontro das Águas. Ele afirma que a exploração do gás nesta área será um desastre. Esse tipo de exploração que está sendo provável aí, ele elimina cursos d'águas, ele elimina aquífero, ele compromete a vida nesta região. O Ministério Público Federal chegou a informar a ANP, responsável pelo leilão, da necessidade do estudo. Vamos prosseguir com o diálogo com a ANP, uma vez que ela se disponibilizou a prestar informações e, inclusive, analisar a possibilidade de não celebrar os contratos com os arrematantes dos blocos, mas não podemos descartar de forma nenhuma que haja o ajuizamento de ações judiciais em razão do não atendimento da recomendação. Caso os 7 blocos de terras da bacia do Amazonas sejam arrematados, o MPF deve ingressar na Justiça para que os contratos de compra não tenham validade. A rodada de licitações de blocos exploratórios realizada hoje terminou com apenas 14% das ofertas arrematadas e nenhum bloco na bacia do Amazonas recebeu oferta. A produção industrial no Amazonas voltou a registrar queda no mês de agosto, segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Já no acumulado do ano, o recuo é ainda maior, atinge o dobro da média nacional. Em agosto, a produção industrial do Amazonas recuou 2,2% em relação ao mês anterior. É a terceira queda consecutiva. Se comparado com o mesmo período do ano passado, a queda chega a 13,8%. Já no acumulado do ano, entre janeiro e agosto, o recuo é ainda maior, 14,7%, mais que o dobro da média nacional, que é de 6,9%. É o pior desempenho da indústria de todo o país. No acumulado dos últimos 12 meses, a queda na produção da indústria amazonense é de 12,8%, segundo o IBGE. A chuva de ontem deixou o tempo mais instável, mas não foi suficiente para dispersar totalmente a camada de fumaça que ainda atinge a capital. Apesar de aparentemente mais fraco esta manhã, o poluente que vem das queimadas já afeta a população há quase uma semana. Por isso, a melhor coisa a fazer para não ter a saúde prejudicada é se prevenir dos males que podem ser causados pela inalação de fumaça.
Junto com a fumaça que encobre paisagens em Manaus, vêm os problemas de saúde. Os sintomas já são conhecidos. Falta de ar, fica sufocada. É horrível. E cada um se previne do jeito que pode. É bastante água, suco, para hidratar eles. Desde que percebeu a paisagem cinzenta, a Aline não abre mais as janelas de casa. Ela tem medo que os filhos de 3 e 6 anos adoeçam por causa do poluente. O mais velho tem asma, né, e tem rinite. O mais novo normalmente tem um sangramento no nariz por conta da secura também. Na hora de dormir, ela coloca uma bacia de água no quarto das crianças para umidificar o ambiente. Antes de ir para a escola, hidratação nas narinas. Então eu estou sempre me prevenindo, né? Tanto com a água, o soro, a inalação só do soro também ajuda muito, né? A umidificar, lubrificar as vias. Então, assim, todo cuidado é pouco. Nas unidades hospitalares da rede pública e particular, a demanda por atendimentos aumentou. Esta pediatra alerta que as crianças são as mais vulneráveis à ação nociva das fumaças. Por isso, todas as precauções tomadas pela Aline são recomendadas a todos. O que a Aline está fazendo é correto, sim. A gente tem indicado que se a mãe não tem um umidificador de ar, que é um aparelho específico para manter o ambiente mais úmido, ela use a bacia dentro do quarto, porque o ar-condicionado já resseca o ambiente, com essa poluição fica pior. E aí a mãe mantém a narina umidificada com soro fisiológico, então soro nasal, várias vezes ao dia, não só à noite, e hidratar muito. A criança tem que beber uma quantidade a mais de líquido nessa época. Pode até parecer exagero, mas usar essas máscaras de papel comum em hospitais e facilmente encontradas no mercado é uma opção bastante indicada pelos médicos para minimizar os efeitos da fumaça no organismo. A máscara é bem indicada, especialmente para as crianças, para a população em geral, para as pessoas que têm doenças específicas das vias respiratórias. Então, os asmáticos, as pessoas que já têm fibrose cística, que têm doença, elas precisam usar a máscara, porque senão, com certeza, vão manifestar sintoma. E até que o tempo seco e a fumaça deem uma trégua, o melhor mesmo é cuidar da saúde para não virar mais uma vítima das ações que já agridem a natureza. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira, os detalhes no mapa. Em Itacoatiara, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 28 e 38 graus. Em Tefé, o tempo fica instável, com chance de chuva. Mínima de 27 e máxima de 32 graus. Em Manaus, a previsão para quinta-feira é de sol entre nuvens, com chance de chuva isolada no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 27 e 37 graus. 4.000 pés de maconha de origem colombiana foram destruídos nesta quarta-feira durante uma operação da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência da SSP. A plantação foi encontrada em uma fazenda no município de Careiro Castanho, na região metropolitana de Manaus. Foi a maior apreensão desse tipo já realizada no Amazonas. A operação começou nas primeiras horas da manhã. Cerca de 25 policiais percorreram mais de 37 quilômetros pelo rio até chegar na plantação de droga. O local é de difícil acesso e fica no quilômetro 54 da BR-174, em uma área de 3 hectares no município de Careiro Castanho. Na fazenda não havia ninguém, mas os policiais encontraram 4.000 pés de maconha. A polícia acredita que a plantação pertence a uma quadrilha internacional de drogas que atua no Amazonas. Até porque eles já estão pegando essa planta, a semente de outro país, onde se cultiva em outro país, e estão plantando aqui. E geralmente o mercado que essa droga iria ser difundida é o mercado nacional e o mercado internacional. A maconha possuía de 80 centímetros a 1 metro de tamanho e já estava pronta para ser colhida. Uma análise pericial dessa droga mostrou que os pés de maconha apreendidos são de origem colombiana, com características mais fortes do que a maconha produzida no Brasil. Segundo a polícia, essa espécie também é mais produtiva, podendo render até meio quilo por planta. Ela é diferenciada porque ela tem mais eflorescências, que é aqueles gominhos da maconha. É ali que tem o princípio ativo e na sua maior concentração, que é o tetraído canabinol, o THC.
Então, quanto mais eflorescências, que era o caso dessas árvores aí, dessa plantação, melhor é a qualidade da maconha. Se seca, toda a droga apreendida iria render mais de 2 toneladas. Esta apreensão é a primeira do tipo na história do Amazonas e a maior já registrada em 2015. Com esta apreensão, a Secretaria de Segurança Pública do Estado já retirou de circulação mais de 9 toneladas de drogas somente este ano. Agora o futebol. A seleção brasileira olímpica fez o primeiro treino na capital amazonense na noite de ontem no estádio Carlos Amit. E a preparação seguiu nesta quarta-feira com atividades na academia e um novo treino que acontece nesse momento. No primeiro treino da seleção brasileira em Manaus, o técnico Rogério Micali colocou a equipe para jogar em campo reduzido, estimulando a troca rápida de passes e a marcação sob pressão. Depois, conversou em particular com os defensores, tanto do time reserva quanto do titular. No treino, Micali distribuiu coletes vermelhos aos jogadores titulares que devem entrar em campo contra a República Dominicana nesta sexta-feira na Arena da Amazônia. Entre os jogadores do time titular está Gabriel Jesus, atacante palmeirense convocado pela primeira vez para a Seleção Olímpica Brasileira. Quem também está na lista dos prováveis titulares é Vitinho, do Internacional de Porto Alegre, que nunca enfrentou os adversários, mas sabe que esta é a oportunidade de mostrar trabalho e se firmar na equipe. O Brasil ele é cheio de talentos, ainda mais no ataque, que podem estar para as Olimpíadas. Estou feliz de estar aqui, de poder participar dessas 2 partidas. Rodrigo Eli, que atua no Milan da Itália e que esteve em campo no último amistoso da Seleção Brasileira Olímpica na França contra os donos da casa, treinou entre os reservas. O jogador, que está acostumado a vestir a camisa amarela da seleção, está ansioso para jogar em Manaus. Então acho que a gente tem que encarar da melhor maneira possível. E como você falou, é uma oportunidade muito boa para todos que estão aqui, mostrar o seu valor, mostrar para o professor que a gente tem condições de poder estar vestindo a camiseta da seleção brasileira. Convocado na última hora para compor a seleção olímpica, o palmeirense João Pedro é outro jogador que chegou com sede de mostrar trabalho no time comandado por Rogério Micali. O fato de conhecer não vai ajudar em ser titular ou não, então vai ser os trabalhos aqui, os treinamentos que ele vai escolher quem vai ser titular ou não. Pela manhã, a seleção brasileira realizou atividades de musculação em uma academia da cidade. O novo treino tático da seleção brasileira está marcado para hoje no estádio Carlos Amit. E o primeiro adversário da seleção, a República Dominicana, chega esta noite à capital. E diferente da seleção brasileira, antes da partida de sexta-feira, os jogadores fazem apenas o reconhecimento de campo amanhã na Arena da Amazônia. O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet, no site band.com.br/bandamazonas. E não se esqueça que você também pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação pelas redes sociais, Facebook e Twitter, /BandAmazonas. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia, até amanhã.